Senhoras e senhores, está começando mais um Bug News, o seu giro de notícias tech da semana. O lugar onde eu reúno as principais notícias de tecnologia da semana para te manter bem informado. Porque programar em Java é uma coisa, ser burro também, aí também já fica difícil, né? E hoje, senhores, hoje o Bug News está numa versão extremamente especial, porque, meu amigo, é dedo no rabo e gritaria nessa semana. Se liga nas notícias que eu separei para vocês. Sabe a Meta? Não tô lembrado, não. Então, a Meta foi acusada agora no mês passado de espalhar, acredite se quiser, gore no novo algoritmo do Instagram. E você pode estar assim, gore no novo algoritmo? O que é gore? É aquele bagulho, né? Isso aí, ela fez um algoritmo baseado no Quentin Tarantino, porque era sangue pra tudo quanto é lado, meu amigo. E a notícia fica cada vez mais bizarra. Se liga aí. Em fevereiro de 2025, a Meta pediu desculpas depois de um erro no feed do Reels. O feed da galera virou um festival de gore, violência e corpos mortos. Eu não sei nem se essas palavras podem ser ditas no YouTube sem o YouTube me censurar. Cala a boca! Porque a galera toda falou assim, caraca, não é possível, só que no meu Instagram isso tá acontecendo. Isso aqui é uma pessoa... E acredite, era uma pessoa no Instagram. E todo mundo se reuniu e foi pro Reddit se questionar. É só comigo que tá acontecendo? E isso aconteceu até com quem já tinha sensor de conteúdo sensível ativado, o que piora muito mais as coisas, porque todos esses conteúdos gore também foram enviados para crianças de 12 até 18 anos nos Estados Unidos. Ah, não, aí não. E meu amigo, foi um salseiro do cacete, todo mundo gritando, é braço, é E do nada, a Meta veio a público e pediu desculpas. Ah, bom. Ela disse que uma nova funcionalidade no algoritmo estava sendo testada, o que provavelmente causou toda esse inconveniente. Tu viu um braço? Foda-se. Mas aqui um detalhe importante, tudo isso aconteceu depois que a Meta decidiu afrouxar a moderação de conteúdo na plataforma deles. Obviamente para economizar um dinheirinho. Eles economizaram um dinheirinho com moderação de conteúdo, mas ganharam os processinhos aí de gente que ficou com certeza traumatizada vendo o de gente... Mas o que essa galera realmente ficaria aterrorizada, horrorizada e traumatizada é ir lá no CT do Vasco, lá em São Januário, ver uma porcaria de um treino daqueles 11 imbecis. Isso sim bota trauma em qualquer um. E uma outra notícia aqui também que é de cair o cu da bunda, porque temos a primeira empresa que processou uma inteligência artificial. Parece sacanagem, mas a Chegg chegou chegando. E se você não sabe o que é a Chegg basicamente era um site onde você poderia encomendar trabalhos acadêmicos, encontrar respostas de prova. Era basicamente um lugar lá nos Estados Unidos que eles tinham pra colar. É igualzinho um site que teve aqui em 2015, 2016, que era aquele Já Passei, onde os alunos colocavam provas antigas que eles fizeram na faculdade e novos alunos em outros anos chegavam lá e já tinham uma noção mais ou menos de como ia ser a prova. Às vezes era até a mesma. Então, essa Chegg processou uma inteligência artificial, mas não é qualquer inteligência artificial, porque a Chegg resolveu processar o Google. Porra! E o motivo foi bem simples. O Google já tá usando os resumos gerados por IA nas buscas. E agora, ninguém mais precisa entrar no site da Chegg. Bom, então ela perdeu tráfego por conta de resumos feitos por IA do próprio Google. Logo, ninguém precisa entrar no site dela. Logo, vou processar. E é assim mesmo que aconteceu. Certa indignação. No quarto trimestre de 2024, a Chegg registrou uma perda líquida de 6,1 milhões de dólares, com uma receita de 14 milhões de dólares, representando uma queda de 24% em relação ao ano passado. Os caras perderam 24% da receita deles só porque o Google resolveu colocar uma inteligência artificial que resume o que tem o conteúdo do site. E o número de assinantes também diminuiu 21%, totalizando 3,6 milhões de assinantes menos para Chegg. Cara, é um prejuízo absurdo. Mas para sair desse buraco, a Chegg fez o seguinte, ela contratou o maior inimigo de IA, a única empresa que é contra a IA, que é o Goldman Sachs. Acredite se quiser, a Chegg contratou o Goldman Sachs e eles foram contratados para dar uma consultoria para a Chegg para algum posicionamento estratégico. E o processo na Google veio por conta dessa
consultoria. A própria Goldman Sachs sugeriu esse processo como uma forma de reparação, porque o que o Google está fazendo em algum canto do mundo é ilegal. Na Europa já vai ser ilegal, com certeza. E a Chegg só tem duas opções realmente. Ganhar o processo do Google, que provavelmente está em torno de 20 a 30 milhões de dólares, ou realmente fechar as portas e ir pra casa e esquecer a empresa pra lá. E algum filha da puta lá no cu da China fez o inimaginável, senhores. Ele criou um robô que luta Kung Fu. Hold on to your vaginas. Porque uma empresa chinesa chamada Unitree Robotics, ela criou um robô que luta Kung Fu. E ele chamou muita atenção nas últimas semanas, porque ele tem 43 articulações que simulam músculos humanos. E o G1, como ele foi chamado, ele é capaz de executar movimentos complexos como chutes giratórios, golpes precisos e inclusive quebrar tábuas e obstáculos. E além da técnica de Kung Fu, o robô mostra habilidade em dança. Então ele também consegue dançar, navegar entre terrenos irregulares e fazer a própria manutenção do equilíbrio. Então não adianta nem dar uma paulada na porra do joelho do robô, que o robô vai continuar de pé. A empresa diz que colocou a features dele lutar Kung Fu só para mostrar os possíveis usos das articulações. Mas o uso real desse robô vai ser para áreas de automação industrial. Inclusive ele vai ser trabalhar em chão de fábrica e no final de semana ainda vai poder pegar uns freela na carreta furacão, porque o robô sabe dançar e tem o robô tem um molho. Siga em frente, olhe para o lado, se liga no mestiço na batida do cavaco. Mas nem tudo que se envolve IA é ruim, cara. Porque na última semana surgiu uma bactéria que consome plástico. E tudo isso foi inventado com engenharia robótica e inteligência artificial. Nem de tudo é ruim, porque um grupo de pesquisadores está explorando engenharia genética de bactérias para produzir plásticos biodegradáveis, para reduzir a dependência de polímeros derivados do petróleo, para minimizar o impacto ambiental causado por resíduos plásticos. Na teoria, essa bactéria ela consome plásticos, que é aquele plástico ali de garrafa que a gente tem, que a gente dá, sabe como é que era? Snack de tartaruga? Canudo. Ela consumiria esses plásticos e ela também seria capaz de criar um plástico biodegradável, onde teria as principais características que a gente tem nos plásticos atuais, porém ela, ao contato com água ou com bioorganismos, ela se dissolveria, então não duraria 400 anos como o plástico de hoje dura. E se você for parar para pensar, se o plástico foi inventado há 350 anos, o primeiro plástico do mundo ainda está lá, porque o plástico só se degrada depois de 400 anos. Isso é bizarro de você pensar. E eles ainda têm um longo caminho de pesquisa até a gente ter um plástico regurgitado por bactéria em longa escala, porque, teoricamente, eles estão conseguindo fazer plástico, mas numa frequência e numa demanda que talvez não vai suprir a nossa necessidade ainda. Então a gente ainda vai ter que continuar alimentando tartaruga com os nossos canudos. Mas os resultados variam. Conforme a tecnologia vai aumentando e eles vão utilizando novos modelos de inteligência artificial, usando bioengenharia também, a gente provavelmente nos próximos 5 até 10 anos, a gente vai ter plástico biodegradável vomitado por bactéria. Mas enquanto isso, a tartaruga que lute. Mas você sabe onde você pode encontrar mais uma notícia de maluco? Lá no Bug News. Porque o Bug News também tem uma versão newsletter, onde você vai receber as principais notícias de tecnologia, tipo essa daqui, que acontece toda quinta, só que lá no newsletter a gente vai entregar na sexta-feira no seu e-mail. Então, um único e-mail, o seu melhor e-mail, toda sexta-feira às 10 da manhã, as principais notícias de tecnologia, para te manter bem informado. Então você vai se informar na quinta aqui no nosso vídeo, no nosso encontro semanal para deixar de ser burro, e na sexta-feira você vai ficar menos burro ainda, porque você vai entrar lá na nossa newsletter. Então faz o seguinte, clica no link que tá aqui embaixo, vai pro Bug Newsletter, é completamente gratuito, toda sexta-feira às 10 da manhã, um único e-mail na semana, e você vai ter acesso às principais notícias de tecnologia no teu e-mail, já para te deixar bem informado. Então, entra no Bug Newsletter e a gente se vê lá também. E eu achei que inteligência artificial já tinha atingido o platô, já tinha assim, atingido o pico, tava lá no pico. Que mais ideia de maluco que eu já dei aqui no Bug News não tinha mais. Recentemente o ChatGPT, que é controlado pela OpenAI, fez a maior loucura que eu já vi aqui, que eu já documentei aqui nesse Bug News. Porque ela simplesmente inventou que um cara lá da Noruega chamado Hjalmar Hollman, não faço ideia se o nome dele é esse, é o nome norueguês. Ele inventou que esse cara tinha
de uma criança. E essa história fica cada vez pior. Se liga só. O bizarro é que todas as outras informações que o ChatGPT passou ao cidadão eram verdadeiras. O fato dele ter 3 filhos, onde ele mora e a cidade natal. E aí ela resolveu adicionar um pequeno detalhe. Assim, eu sei que o senhor é o Raj Gamolman, o nome do senhor é Raj Gamolman, eu sei que o senhor tem 3 filhos, eu sei que o senhor mora na cidade Y, eu sei que o senhor trabalha no lugar Y. Ah, eu também lembro daquela vez que tu matou. Você escondeu o corpo lá no matagal do Recreio. Lembra disso? Não tô lembrado, não. E o cara ficou sem entender porra nenhuma. Que nem eu tô agora. Joaquim... Porra, olha o nome dos caras. Joaquim Schordberg, que é o advogado do... Ragnar Lothbrok lá. Esqueci o nome do cara. Esse cara aí, ele afirmou que o Regulamento Geral de Proteção de Dados é claro. Os dados pessoais precisam ser precisos. Ele criticou a prática da OpenAI de exibir pequenos avisos dizendo que o chatbot pode cometer pequenos erros, que isso não seria suficiente para justificar a disseminação de informações falsas. Meu amigo, se esse advogado aí, o Schordberg, entrar aqui na porcaria das minhas lives, se entrar no Bug News, é só informação falsa que eu trago. Mas ele não gosta de informação falsa. Lembrando que o Regulamento Geral de Proteção de Dados já multou a OpenAI em 15 milhões de euros. Isso tudo há 3 anos atrás, por processar os dados da pessoa sem uma base legal. Então, basicamente agora, esse cara tá entrando com uma ação civil contra a OpenAI por ter simplesmente guardado os dados desse cara e trazido a informação de que ele, por algum motivo que ninguém sabe qual, uma criança anos atrás. Sendo que, teoricamente, esse cara nunca foi pego por esse crime, ou talvez nunca cometeu. Não, nunca nem vi. Nunca saberemos. Mas o que saberemos mesmo é que não vai dar em porra nenhuma, e o que vai controlar o mundo mesmo, no final das contas, é IA. Isso daí é certeza. E sabe outra coisa que é certa também? A vitória do Vasco todo domingo, inclusive domingo agora, esse final de semana, tem Vasco de novo, meu amigo. Vasco já ganhou na semana passada do time do Neymar. Vasco agora vai ganhar de novo. E se você quiser um dinheirinho, uma renda extra, aposta 50% do seu patrimônio na vitória do Vasco da Gama. E eu te vejo na próxima semana com as principais notícias de tecnologia. E se você quiser ficar de olho em mais coisa, quiser mais conteúdo do Bug News, toda sexta-feira, inclusive amanhã, 10 da manhã, tá saindo o Bug Newsletter, mais uma edição do Bug Newsletter completamente de graça no seu e-mail às 10 horas da manhã. Eu te vejo na próxima semana, até a próxima e tchau! Vai começar mais um Bug News. Peraí, cara.